Olá! Que prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje nós teremos nossa aulinha de ciências, para nossa última aulinha, para que a gente possa, tá começando as revisões e assim dar prosseguimento às nossas aulas, crianças? Espero que vocês estejam bem, tia Sol está bem, Peço que vocês, no momento dos estudos de vocês procurem um local bem calmo, bem tranquilo, Evitem barulhos para que não possa interromper os estudos de vocês. Às vezes, vocês deixam para estudar num local tão barulhento, depois vocês não sabem nem o que a tia Sol falou para vocês, E hoje eu estou aqui justamente, para a gente ter um papinho, sobre nossa aula de ciências, que é uma continuidade da aula da semana passada. Tudo bem? Então vamos fazer a nossa oração inicial. Gente, coloca uma garrafinha de água próxima de vocês, para que vocês possam estar se hidratando, Deixem para lanchar depois que vocês assistirem um vídeo, para não sujar o tablet ou o computador de vocês, tá bom? Evitem estar comendo utilizando essas ferramentas. Pode danificar, tá bom? Então vamos lá fazer nossa oraçãozinha inicial. Querido Mestre Jesus, peço nesse dia a tua bênção para que eu possa ter um dia maravilhoso sob a tua proteção. Abençoe, Senhor, todos aqueles que precisam de ti, todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que não têm mais um destino, que estão desiludidos. Peço também, Senhor, a tua proteção a todas as crianças que não estão tendo como estudar nesse momento, todas as crianças que perderam seus pais por essa doença. Peço proteção pelos meus professores que estão enfrentando todos os dias, pelos meus pais, pelos meus avós e por todos aqueles que eu amo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá, crianças, estudar. Bom, plantas que se multiplicam por mudas. Criança, que a gente está dando continuidade aos nossos estudos, na aula passada a gente falou ainda sobre plantas, como é que elas se multiplicam, e nós vamos ver hoje como é que essas plantas que se multiplicam por mudas. Vamos ver aqui o nome de algumas. Nós temos a rosa do deserto, a bananeira, as suculentas e as orquídeas. Essas plantas, elas são cultivadas através de mudas, Eu acredito que na casa de vocês, a mãe de vocês tem uma dessas plantinhas aí, E para que elas possam se reproduzir, é preciso plantar ela em um vasinho, cuidar muito bem cuidado para que ela possa crescer, dando amor, botando para pegar um pouquinho de sol, botando um adubozinho. Isso aí, ela só vai crescer se você tiver um certo cuidado com ela. Não é só pegar uma muda que alguém lhe deu ou que você comprou, colocar ali e deixar por força da natureza, não. Vocês têm que cuidar, ter um carinho pela planta, adubar. Temos também a violeta, que plantas que se multiplicam por folhas, através das folhas. Nós temos a violeta, a espada de São Jorge, a flor de maio e a begônia. Gente, essas plantas, elas geralmente são plantas que se multiplicam por folhas. É muito engraçado, eu não sabia, mas assim, quando a gente vai estudando, se aprofundando mais, aí você vai entendendo, que como é que isso acontece, Então essas plantas, elas são plantas que se multiplicam através das folhas. Vocês vão plantar as folhas e as folhas é que vão começar a gerar e formar a planta. Plantas que são cultivadas por enxerto, que é quando você tira um pedaço de uma determinada planta e coloca em outra planta, e aquela planta vai começar a se procriar através daquela mudinha ali, daquele pedacinho de tronco que foi tirado. Observe aí. Na cena 1, ele está retirando, Na cena 2, você pode ver que ele tira de cima para baixo, Ele vai tirar um pedaço dessa planta. Na cena 1, ele vai arrancar, para poder botar o espaço dessa outra planta. Na número 1, ele vai deixar esse espaçozinho, que é justamente essa planta número 1, é justamente essa planta número 3.
E a planta número 2 é o pedaço que tirou para colocar na planta número 3. Daí vai começar a procriar, né, uma nova mudinha. É muito interessante essas coisas da natureza. E aí, para isso acontecer, tem que ter o quê? Muito estudo, muito conhecimento, muitas tentativas, muitas falhas para que eles possam chegar até aí. Não é só chegou, plantou e deu certo, não. Eles precisam de muito estudo, muita observação e outra, saber qual é a plantinha que é compatível com a outra planta. Aqui nós temos também o mesmo modelo, só que cada um tem uma forma. Aqui a tia botou 3 formas. Essa primeira forma eu já expliquei. A segunda, ele vai o quê? Vai abrir, né? Primeiro vai cortar o caule, depois vai cortar bem no meio, né? Com uma faquinha ou o que eles utilizam, né? Como ferramenta, né? No trabalho dele. E vai encaixar outra plantinha. Daí o que ele vai fazer? Ele vai colocar, né? Tipo um band-aid que a gente coloca em nossa mão quando a gente corta. Vai colocar e depois vai botar esse saquinho que é justamente para a plantinha ficar protegida e dar certo o nascimento. Aqui tem a mesma opção, né? Número 1, eles vão fazer essa mesma situação que aconteceu nesse número 2 e depois vai ver como é que vai ficar. E olha só que interessante. Então são várias formas de semear novas plantas. Aqui nós vamos conhecer também um pouco como as plantas se alimentam. Nós sabemos que elas são seres vivos, né? E como os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem, elas também precisam se alimentar, né? Nós falamos na aula passada sobre as partes da planta. E é justamente através da raiz que as plantas absorvem águas e os sais minerais para que elas possam se alimentar. E é através do caule que ela vai subindo até chegar nos seus arbustos. Não foi assim que a gente estudou? Então vamos dar continuidade. Como as plantas se alimentam? As plantas produzem seu próprio alimento, né? Como vocês sabem, elas são uma planta e elas mesmas produzem o alimento dela. É muito interessante, coisa que o ser humano não faz, mas as plantas têm essa função. As folhas e as outras partes verdes, elas retiram gás carbônico do ar e devolvem o gás oxigênio, que é o gás bom, viu, gente? Eles devolvem o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, para ele. O gás carbônico é chamado gás ruim, o gás que é prejudicial. E a planta elabora seus alimentos, né? Engraçado, o gás carbônico é o gás ruim, faz com que a planta elabore seu próprio alimento, mesmo ele sendo um gás ruim. Aí tá aqui um modelo, né, que ele mostra pra gente como é que isso acontece, como vocês podem observar aqui, ó. Nós temos aqui a respiração, né, da planta, que é o vermelhinho, né? Tem a fotossíntese e tem a transformação. É muito engraçado. Aqui nós temos o processo da fotossíntese. Como assim, tio? O que é esse processo da fotossíntese? Vamos ver agora. Olha como é que acontece o processo da fotossíntese. Nós estamos vendo que a raiz, ela faz o quê? Ela consome a água e os sais minerais. O gás carbônico, as plantas, ela inspiram, que nem a gente, quando a gente vai inspirar para dentro e libera o oxigênio, vocês estão vendo aí? Mas tudo isso como o quê? Com a energia do sol. Para que tudo isso aconteça, nós temos que ter a energia solar, né? Que o sol é justamente que faz com que tudo isso aconteça. A raiz, ela absorve água e sais minerais. As folhas, que é a parte verde, ela consome, né, para dentro o gás carbônico e libera o oxigênio. Vamos ver o que é clorofila. Gente, a clorofila vocês também já estudaram, mas a gente vai aprofundar um pouco. É a substância que deixa a planta com coloração verde. Então a cor verde da planta é chamada de clorofila, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Por isso que a planta fica bem verdinha. E olha bem pertinho, aqui foi é tipo uma imagem do microscópio, né? Ele mostra bem a estrutura da planta para que vocês possam ver essas raizinhas verdes. Se vocês observar na planta tem, né? Só que aqui eles estão vendo através do microscópio para mostrar para vocês que essa coloração só acontece por conta desse componente que existe na planta, que é a clorofila. Portanto, criança, hoje foi só para a gente falar um pouco sobre essa situação, sobre a fotossíntese, sobre como
podemos fazer novas plantas, né? Como podemos semear novas plantas, né? Através de mudas, através do enxerto, né? E através do muda, enxerto e das sementes, né? Também temos as plantas que são recriadas através de folhas, as plantas que são criadas através de outras plantas, né? Como pode ser feito um enxerto, né? E as mudas, né? As mudinhas, e que essas mudas elas só podem crescer se vocês cuidarem muito bem, dar muito amor e atenção e colocá-las no solo. Porque o solo, criança, é um dos componentes que não podem, como seres vivos, as plantas também não podem viver sem o sol. Tem plantas que gostam muito de sombra, mas precisam de um pouco do sol também, tá bom? Então, por hoje é só, né? Até a próxima aula. Estudem bastante, como eu já falei, pesquisem. Pega no livro de vocês, observe cada página, observe cada esquema, cada imagem. A gente não faz leitura só de texto, a gente faz leitura também da imagem, né? Se não acharem suficiente além do vídeo, podem pesquisar também além do livro de vocês, tá bom? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, até a próxima aula. Um abraço virtual da Tia Sol, tô morrendo de saudade de vocês. Com fé em Deus, logo logo nós vamos nos ver, vamos rezar para que tudo isso possa passar. Não esqueçam sempre, criança, das medidas protetivas. Usem máscara, né? Usem o álcool em gel, lavem bem as mãos de vocês. Cuidado quando for ter contato com outras pessoas. Tentem manter o afastamento de 1 metro, viu? Cuidem da família de vocês. Um cheiro bem grande da Tia Sol e até a próxima aula.